E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a resolução aqui dessas questões do capítulo um, né? E nessa primeira aqui que a gente tem, ela é muito direta ao ponto, né? Vou botar aqui desenhar aqui um minutinho. Aí, a luz amarela emitida por uma lâmpada de sódio é energia liberada pelos átomos do metal quando os elétrons. E aí, a gente tem que ver qual a opção correta, né? O que acontece quando eu emito a luz, né? O que acontece com os elétrons? Eles escapam dos átomos para o meio ambiente? Não, ela não escapa dos átomos. Colidem com os núcleos atômicos? Também não, elétrons não colidem. Retornam a níveis de menor energia? Sim, retornam. Retornam. Passam a ocupar níveis de energias mais externos, na verdade, essa é uma alternativa que alguns podem confundir. Por quê? Porque quando, né, os elétrons ganham energia, eles ocupam níveis de energia mais externos, mas se ele emite uma luz, no caso aqui uma luz amarela, quer dizer que ele já está retornando ao nível original dele, que é de menor energia, depois deste salto para os níveis de maior energia. Então a D está falsa. E aí unem-se a prótons para formar nêutrons. Também não faz sentido misturar carga nuclear com carga de elétrons, né? Então a resposta é letra C. Uma questão bem tranquila, mas sempre é bom explicar toda ela. Já na próxima questão, a gente tem aqui a famosa experiência de Rutherford, que levou a propor o modelo atômico que todo mundo conhece. Segundo esse modelo, o átomo é uma esfera contendo cargas positivas e negativas distribuídas uniformemente. Então, quer dizer, o Rutherford, ele fugiu com a história de esfera positiva com cargas distribuídas uniformemente. Não, eu teria núcleo e eletrosfera. B, é uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível? Não, isso foi a teoria de Thomson, de Dalton. Depois, letra C, possui um certo número de órbitas com energia constante nas quais o elétron pode movimentar-se sem ganhar ou perder energia. Ele não falou de órbitas com energia constante, ele não sabia desta parte ainda, até porque isso veio a ser descoberto por outros teóricos depois. Letra D. Possui regiões ao redor do núcleo onde é mais provável de se encontrar um dado elétron, denominadas orbitais. Falsa. Eletrosfera, né? Depois, a letra E, logo tem que ser a correta, apresenta uma região central extremamente densa, denominada núcleo, onde se encontra a carga positiva. Esta é a questão correta, né? De acordo com a teoria de Rutherford. A próxima questão, a gente tem um desenho aqui, né, que configura-se então um modelo atômico. Ele quer saber de quem é esse modelo proposto, né? Dalton, Schrödinger, Rutherford, Bohr ou Thomson. E nesse caso, a gente tem que ver que eu tenho elétrons em uma esfera. Então não pode ser Schrödinger, não pode ser Rutherford, não pode ser Bohr. Se o elétron está na esfera, eu tenho que marcar Thomson, pelo fato de que Thomson foi o pai do elétron. Thomson que descobriu que os elétrons estariam fazendo parte desse modelo de átomo e, consequentemente, na proposta dele, esses elétrons estariam grudados na superfície. Então, questão resolvida. Na próxima, ele quer saber o que cada teórico falou no A. Que teórico era o A? Que falava que toda matéria é composta por átomos indivisíveis. Na B, o núcleo positivo, né, pequeno e denso. E na C, carga negativa dispersa pelo átomo positivo. Então, quem falou cada uma destas frases, né? Então, primeiro, átomos indivisíveis é Dalton. Então, a gente sabe que não tinha elétrons, era tudo uma coisa uniforme. Na B, o tipo B, núcleos positivos, pequenos e densos. Neste caso, se ele falou de núcleo, ele tem que ser de Rutherford. E aí a gente sabe que a resposta é a letra B, porque Rutherford foi o primeiro teórico que falou sobre o termo núcleo ser positivo. E cargas elétricas, quem falou de cargas elétricas foi Thomson na C, tá bom? Então tá aí o porquê que é letra B. Já na questão
seguinte, a gente tem aqui um bombardeamento da folha de ouro que foi feito o experimento de Rutherford e mostra algumas das partículas se desviavam do seu trajeto. E o fato pelo qual essas partículas eram desviadas e elas eram alfa eram por qual motivo? Então, tinha que saber qual é a resposta que justifica tecnicamente. Elas colidem com as moléculas de ouro? Não. Ela tem carga negativa e são repelidas pelo núcleo? Não. Partículas alfa são positivas. Não tem força para atravessar uma lâmina de ouro? Também não, porque todas elas passavam, elas só depois sofriam desvios. D, tem carga positiva e são repelidas pelo núcleo, que também é positivo. E essa é a resposta D correta. E, não tem carga? Não, é falsa, porque existe carga nas partículas alfa, né? Carga positiva. Na próxima questão, a gente tem aqui a seguinte questão dizendo: as diferentes propostas do modelo atômico sofreram modificações que são citadas cronologicamente. Qual destas associações entre o autor e o modelo está incorreta? Veja bem. Então, quer dizer, o teórico indicado não falou a seguinte proposta, né? Então, vamos ver letra A. Dalton, partículas indivisíveis, indestrutíveis e imperceptíveis. Está tudo certo. Thomson, Thomson disse, Thomson, esfera positiva com cargas negativas internas. Esse interno aqui, ó, essa é uma pegadinha, ela é falsa, porque as partículas de elétrons estariam grudadas na superfície, do lado externo, não dentro dessa esfera. C. Rutherford, o átomo nuclear com elétrons externos. É, o átomo no núcleo, tá certo. Bohr, modelo de Rutherford com elétrons nos orbitais. Tá certo, porque o Bohr complementou o modelo de Rutherford. E aí, de Broglie, elétrons com a concepção de onda-partícula, sim. E aí, na teoria mais moderna, né? Então, a questão 6, a falsa, é a letra B, pelo simples fato de ter sido colocado aqui cargas elétricas internas. E o interno é que fez com que a sentença estivesse errada. Já na próxima questão, a gente tem uma contribuição importante do modelo de Rutherford foi considerar que o átomo é constituído de quê, né? Então, elétrons mergulhados em uma massa homogênea. Não. Núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons em órbitas circulares. Sim, essa é a resposta. Esfera altamente compactada? Não. Núcleo, aqui é falso. Núcleo com massa insignificante? Falso. Nuvens eletrônicas distribuídas ao redor do núcleo positivo. Ele não falou das nuvens. Não foi ele o teórico que falou das nuvens, por isso que ele está errado. Já na próxima, a gente tem mais uma de modelos. Os filósofos gregos foram responsáveis pela criação do termo átomo, que significa não divisível. O átomo seria a menor parte da matéria, ou seja, não poderia ser mais dividida. Entretanto, o conceito não é mais aceito. Diante dessa assertiva sobre os átomos, é correto afirmar que, letra A, possuem partículas sem carga, conhecida por elétrons? Não, não é, pessoal, não tem carga. B, não podem ser desintegrados, né? Nessa questão aqui. Não pode. Como assim pode? O que é desintegrado? Destruir? Sim, pode destruir o núcleo, né? C, cadê aqui? Possuem partículas negativas, chamadas de nêutrons, falsa. Nêutrons não são negativos. D, apresentam um núcleo formado somente por prótons. Opa, interessante. Pode ser correta. E aí, apresentam duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Então, vejam, durante o contexto, a correta vai ser a letra E, pelo fato de que na D, o núcleo já era descoberto que ele não era feito apenas de prótons, haveria os nêutrons juntos. Então, está aqui a inviabilidade da letra D e sendo a E a correta. Já na questão 9, ao longo da história da evolução do estudo do átomo, diversos modelos atômicos foram propostos até a obtenção do atual. Com relação ao modelo de Thomson, pode-se afirmar que os elétrons têm caráter corpuscular
Não, né? De onda simultaneamente. Não, não foi ele que falou isso, né? Aí, na B, toda a matéria é constituída por partículas extremamente pequenas. Não necessariamente, né, pessoal? Não foi ele que falou sobre isso. C, no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. Não foi ele que falou de núcleo. Na D, os elétrons se movimentam ao redor do núcleo. Não foi ele que falou de núcleo. Os átomos são constituídos por cargas positivas e negativas. Foi o que ele falou. Então, letra E, com resposta. Questões todas de nível fácil, né? Estamos nesse momento nas questões de N1. Na questão 10, ele pede o quê? Ele te descreve o que acontece dentro do processo. E aqui vai uma orientação. Toda vez que tu tenha um texto que fale e cite questões envolvendo luz, né, corantes, fluorescentes, algo que tem a ver com visibilidade, visíveis apenas na luz ultravioleta, tudo isso que é responsável por esse tipo de questão tende a, tende a ir pela questão do salto dos elétrons. E os teóricos que entraram nessa situação começou por Rutherford, mas quem explicou de fato isso foi Bohr. Então, um modelo que explica o porquê que isso acontece, seus fundamentos, tem que ser Rutherford-Bohr. Então, tem que ser letra C. Tá? Então, de acordo com isso, sempre que verificar esse tipo de abordagem, já pensem que tem que ter Bohr na jogada, senão não vai ser uma questão correta. Assim como nessa questão, em que ele diz que em 2011, né, completava-se o centenário do físico Rutherford, prêmio Nobel. E aí ele diz que o experimento foi bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfas oriundas de uma amostra de um elemento químico polônio. De acordo com o experimento, o que que Rutherford concluiu? Aí, letra A, né? O átomo é uma partícula maciça e indestrutível. Não, isso era o pensamento anterior. Ele fez experimento para comprovar que talvez isso não fosse verdade. B. Existe no centro do átomo um núcleo pequeno, denso e negativamente carregado. O que é falso é o negativamente. Ele era positivo. C. Os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva. Eles não estão mergulhados, os elétrons estão na eletrosfera, né? Então é falsa. D. A maioria das partículas alfa sofreu desvio ao atravessar uma lâmina de ouro, né? E aí, tipo assim, a maioria das partículas alfa sofreu desvio ao atravessar. Sim, né? A maioria sofria. E existe no átomos espaços vazios do que preenchidos. Então, a constatação foi essa, foi a letra E. Existem espaços vazios. E o experimento, de fato, teve esse desvio, né? Na verdade, poucos, não a maioria. Então, tá aqui o erro dela, né, da D. A minoria das partículas sofria desvio, a maioria passava sem sofrer desvio. Esses que sofriam desvio tinham a ver, então, com esse núcleo sendo pequeno, tá? Então, uma questão interessante, cabe essa boa interpretação desta questão. Já na próxima, a gente troca um pouquinho o tipo de abordagem e ele te dá, então, um átomo, que é mais dois, e ele te pede, então, o número de prótons, depois o de nêutrons e, por fim, os elétrons. Então, o número atômico, que é o menor número, indica os prótons, né? Então, nessa questão 12 a gente tem 56, então a IA, né, C e E não podem ser. O número de nêutrons é a subtração de 138 menos 56. E isso vai, né, em sua subtração, vai dar 82. E sendo 82, a gente sabe que a resposta é a letra B. E o número de elétrons é pegar o número de prótons, e se ele é mais 2, é remover 2 elétrons, e isso dá 54 elétrons no total. Questão bem tranquila de ser resolvida, né? Já na próxima, a gente tem o magnésio mais 2, o flúor menos um, e ele indica, então, originados os átomos do estado fundamental dos elementos químicos magnésio e flúor, respectivamente, têm em comum o fato de que ambos possuem o mesmo número de elétrons? Sim, eles possuem o mesmo número de elétrons, porque o magnésio ele tem o número 12. Se ele é magnésio mais 2, ele vai ter 10 elétrons, ele perde 2 do número atômico. Por outro lado, o flúor, ele é número atômico 9. Se ele é flúor menos um, quer dizer que ele ganhou um elétron dos 9 que ele tinha, ele passa a ter 10.
Então, eles assumem sim a mesma configuração eletrônica, letra A. B, foram produzidos por ganho de elétrons? Não, um ganhou, outro perdeu. Letra C, foram produzidos pela perda de elétrons? Também não. D, possui o mesmo número de prótons? Não. Possui o mesmo número de nêutrons? Não. Então, uma questão aí de análise de elementos isoeletrônicos, tá? Já na próxima, ele diz um ânion de carga -1, ele possui, então, esse ânion, então, um elemento com -1, ele possui 18 elétrons e 20 nêutrons. O átomo nêutron, então, que originou este, tem qual número atômico e qual número de massa, tá? Então, primeiro, o número atômico, ele vai ser o número de prótons. Só que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que se o número de elétrons que ele tinha era 18, né, quando ele era -1, quando ele tinha ganho um elétron, ele tem 17, na verdade. Então, o número atômico é 17. E somado com 20 nêutrons, a massa dá 37. Então, no caso desta subtração, a gente tem, né, a soma, no caso, a massa é 37 e o número atômico, que é o número de elétrons, é 17. E isso dá letra A, tá? Então, a gente tem que ter atenção à forma como a questão é abordada, para principalmente a gente não confundir, tá? E aí a gente chega na próxima, de número 15, e ele volta para as teóricas, né? Os filósofos gregos foram responsáveis pela criação do termo átomo, que significa não divisível. O átomo seria a menor parte da matéria, ou seja, não poderia ser mais dividida. Entretanto, esse conceito não é mais aceito. Diante dessa assertiva, sobre os átomos é correto afirmar que. Então, nesse caso, a gente analisa novamente aqui, né? Deixa eu pegar aqui. E a gente já fez ela, inclusive, né? É a letra E. Apresentam duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Agora que eu fiquei pensando, tá? Então, essa questão se repetiu, mas de novo aqui é sempre bom retomar, certinho? Em breve a gente continua com mais resoluções. Abraço e até mais.